Bom, vamos dar continuidade à nossa aula de espelhos planos. Agora a gente vai para campo visual. E o campo visual, como é que a gente vai fazer? Prestem bem atenção que campo visual nada mais é do que aquilo que eu consigo observar olhando pelo espelho. Não é observar diretamente. Então, olha só. Vamos supor que você esteja... Vou fazer um pontinho aqui. Você esteja aqui. Vou chamar você de observador. Por isso eu vou chamar de ponto O. Combinado? E nós tenhamos um espelho plano localizado em algum lugar. Vamos localizar esse espelho plano, por exemplo, aqui. Pronto. Vou fazer um espelho plano aqui. Vou deixar um pouco mais grossinho. Pronto. Por conta de uma dinâmica, eu vou pedir para vocês que caso tenha uma reta minha meio que não tão retinha, seja um pouco torta, vocês me desculpem, tá? Então, olha, para eu determinar o meu campo visual, eu não preciso primeiro que o espelho esteja perto de mim ou que ele esteja na minha frente, tá? Aqui no caso, ficou. Vamos fazer o seguinte, ó, só para ficar aparentemente mais difícil, eu vou colocar esse espelho mais aqui, assim, ó, pronto. Mais para cima, fechou. Deixa eu só fazer a última coisinha aqui. Pronto. Então, como é que eu observo esse campo visual? Primeiro, você vai fazer assim, com régua sempre, até que eu estou sem régua aqui, mas você vai fazer com régua. Aonde está o plano do espelho, você vai fazer um risquinho para você lembrar onde você está. Segunda parte, você vai pegar e vai contar quantos centímetros ou quantos quadrinhos você estaria dessa parede onde está o espelho. No caso aqui são 3, então eu vou andar 3 quadrinhos para a direita. Também. Vou chamar esse ponto de ponto O'. Quem que é O'? Seria a minha imagem. Para eu saber o que eu consigo ver através do espelho, você vai pegar o ponto O', vai pegar 2 retas e vai traçar nas extremidades do espelho, partindo do ponto O'. Fez? Uma vez que você fez isso, você vai continuar o raio de luz depois do espelho. Então, antes do espelho é pontilhado, depois do espelho ele é um raio de luz contínuo, uma reta contínua. Gente, só para vocês saberem, o sentido do raio de luz foi esse. Foi de algum lugar, incidiu no espelho e voltou para você. É isso que está acontecendo. O raiozinho verde que eu desenhei foi um macetezinho. Ó. E que parte que a gente considera sendo o campo visual? O campo visual é essa parte toda compreendida entre os raios que saíram lá do espelho. Lembra que eu te mostrei? Então, tudo que está aqui, essa parte achurada, essa aqui vai ser chamada de campo visual. Tá bom? É isso. Foi difícil? Não, né? Foi fácil? Foi. Só que ela pode complicar. Como pode complicar? Pode complicar se você não fizer exatamente dessa forma. Então, vamos lá. Exemplo. Na figura abaixo, o segmento de reta AB, que é o espelho, plano, e O é o observador. Minha pergunta, a região achurada, o que quer dizer? Essa região é marcada, ela representa o quê? Resposta, campo visual do espelho. Outro tipo de questão, cobrada pela PUC, por exemplo, veja, o ponto O é você. Você é o observador, não pensa que está escrito 0. E ele quer saber, com o espelho, aqui isso aqui é uma parede, o AB é uma parede, com o espelho E, quais são os pontos que você consegue enxergar? Então, como é que eu tenho que fazer isso? Eu vou usar aqui os meus artifíciozinhos também. Então, ó, primeiro, eu vou pegar o ponto simétrico. Eu vejo que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 quadrinhos. Então, eu devo voltar para a direita 5 quadrinhos também.
1, 2, 3, 4, 5. Venho até aqui. Esse ponto seria o meu ponto O'. Agora eu vou pegar e vou inserir uma retinha. Então, do ponto O, eu vou até as extremidades do espelho. Lembra do que eu falei? Vou passar pelas duas extremidades. Aqui, ó. Pronto. Agora, vamos lá. Quem vai estar no meu campo de visão? Todo mundo que estiver nessa situação aqui, ó. Por exemplo, o ponto 1 tá? Não, o ponto 1 não está. Então eu não enxergo o ponto 1. E o ponto 3 está? Ah, o ponto 3 está. Então eu enxergo o ponto 3. Então fica 3, 4, 5 somente. 3, 4, 5, alternativa C. Beleza? Uma outra questão super famosa é sobre tamanho mínimo do espelho para a gente se ver. Então, basicamente vai ser assim, olha. Deixa eu fazer uma... Legal que a gente vai fazendo isso ao vivo, galera? Pô, programa ao vivo é assim, bicho. Pô, meu, é brincadeira. Você quer fazer uma coisa séria, o PowerPoint vai e te detona, bicho. Porra, meu, galera. Turma. Então, pronto. Vamos lá. Como é que a gente faz para determinar, para se ver de corpo inteiro? Então, o primeiro item ele pede para você esboçar os raios, tá bom? Então, eu vou esboçar aqui os raios. Eu vou pedir para você que preste atenção em duas coisas aqui. O primeiro raio que eu vou fazer para vocês é um raio que é assim. O olho da pessoa está no ponto O. Ele quer observar o topo da cabeça, certo? E quer observar também quem? Quer observar o pé dele. Então tá aqui, ó. Fechou? Então, essa primeira figurinha que vocês estão vendo formou... veio da onde, na verdade, né? Então assim, ó. Deixa eu só... O raio de luz verdadeiro, por exemplo, o do pé dele, na verdade, saiu do pé e veio até aqui o espelho. E o raio de luz que ele viu do topo da cabeça dele, saiu da cabeça dele e foi para o espelho. Então, se ele pediu no item A para você esboçar o raio de luz. Vamos esboçar o raio de luz, desenhar. Então, ó, o primeiro sai do A, incide no espelho e atinge o olho dele. Pronto. O segundo é esse, sai do pé. Como é complicado usar. A lousa digital ela não tem atrito. Praticamente. E vai até o olho da pessoa. Pronto. Que mais? E as características da imagem produzida. Então, qual que é a característica da imagem? A imagem é uma imagem. Então, aqui, ó. Imagem virtual direita e de igual tamanho, sempre. Aí, que mais? Aí ele fala assim no item B. Né, para esquematizar as características da imagem produzida. E uma coisa importante agora, tá bom? A altura do espelho é essa aqui que eu preciso. Isso daqui se chama altura mínima pra gente. Tá? Então, vamos lá. Isto aqui seria a altura mínima. E agora a gente vai fazer uma coisa além do exercício, tá bom? Então aqui, ó, H mínimo. E é uma altura mínima para você se ver de corpo inteiro. E tem um detalhe muito importante.
Será que quando você pensa em comprar um espelho, você não pensa assim, ah, mas eu quero me ver de corpo inteiro, preciso de um espelho do meu tamanho? Será que você precisa de um espelho do seu tamanho? É claro, dizem os alunos. Porque se não for do meu tamanho, se eu chegar mais próximo, eu não vou me ver. Então eu quero mostrar que isso é uma mentira, isso é uma ideia errada. Como que eu quero mostrar isso? Eu quero que vocês prestem atenção nesse triângulo aqui, ó, que eu vou desenhar aqui para vocês, ó. Eu tenho esse triângulo pequenininho e tenho a continuação dele que vai dar esse triângulo grandão. Só olha para esse triângulo, tá bom? Se vocês olharem para cá, que é a altura inteira, eu vou ter o A', B'. Quem que é o A', B'? É a altura da pessoa. Dividido por... Eu vou pegar essa distância toda dele aqui. Quantos Ds eu vou ter? 2 Ds. Vai ser igual. Agora eu vou pegar o triângulo menorzinho aqui, ó. Esse aqui, ó. H mínimo dividido por essa distância daqui para cá, que vai ser de D. Quando eu faço isso, eu cancelo as distâncias. Isso, o cancelamento da distância significa que não depende da distância que você vai estar. Então, qual que é a altura mínima de um espelho para você se ver de corpo inteiro? Você tem que pegar a sua altura e dividir por 2. Legal? Então, se você tem menos de 2 metros, qualquer espelho que vende assim no mercado, próximo da tua casa, ele serve para você se ver de corpo inteiro. Ah, mas por que eu tenho esse espelho e eu não consigo me ver de corpo inteiro? Por conta de um outro processo. Outro processo aqui é aqui, ó. Você tem uma... Daqui para cá é onde eu vou colocar esse espelho. É onde eu vou vai estar na parede. Então, ele vai ter que estar a uma altura... Opa, perdão. Vai ter que estar a uma altura Hzinho. Então, uma altura Hzinho. E aí eu vou pedir para vocês prestarem atenção. Agora vamos mudar. Nesse outro triângulo agora, ó. Bom, se a gente vai prestar atenção nesse outro triângulo, o que vai acontecer? Opa! Tudo bem. A gente vai olhar e vai fazer a seguinte coisa. Presta atenção. Nós temos daqui para cá uma distância do ponto O até o chão, que é a altura do olho até o chão da pessoa. Então, geralmente, a gente tem, né, uma distância do nosso olho até o chão. Então, a gente tem que OB sobre 2Ds, que é essas duas distâncias aqui, vai ser igual à altura que você tem que deixar o espelho do chão, dividido por D. Quando você faz isso, o que eu vou fazer? Eu vou cancelar o D. Significa que não me interessa. Desta forma, a gente tem que a altura que o espelho precisa estar do chão é a metade da altura dos seus olhos até o chão. Combinado? Então é isso. Vamos para as questões? Vamos para as questões. Um homem de 1,80 m de altura está parado sobre uma superfície plana a 2 metros de um espelho plano. Então vamos desenhar aqui o cara. Ele tem aqui 1,8 metros. E ele está parado a 2 metros de um espelho plano. Esse cara tem 1,80 m. Ok. Aí ele diz assim: ele observa no espelho toda a extensão do seu corpo. Então esse espelho consegue mostrar ele de corpo inteiro. Toda a extensão do seu próprio corpo. Só o corpo dele, que ele vê inteiro. E tem um poste, que agora é uma coisa nada a ver. Tem um poste com 2 metros de altura. E esse poste que está atrás dele está 3 metros atrás desse moço aqui, ó. Está aqui, ó, 3 metros atrás de si.
Com base nessas informações, assinale o correto. Então, 1. A imagem observada pelo homem no espelho plano é direita, virtual, igual e enantiomorfa. Verdade. Verdade. O espelho possui uma altura mínima de 90 centímetros. Como é que eu vou saber? Então, ó, na parte 2, altura mínima. A altura mínima, eu pego a altura da pessoa e divido por 2. Qual que é a altura do homem? A altura do homem era 1,80. Então ficou 1,8, eu divido por 2. Isso vai dar 0,9. 0,9 o quê? Metros, que equivale a 90 centímetros. Opa! Verdadeira. Se o homem der um passo para frente, diminuindo a sua distância ao espelho, ele não vai observar mais a sua imagem. Falsa, porque esse espelho consegue mostrar o corpo dele inteiro. A distância entre a imagem do homem formada e do espelho, entre o poste e a imagem formada. Então vamos lá. Nesse nosso caso aqui, a gente tem então a imagem do homem vai estar logo atrás, né? Então vamos lá. Então a imagem dele vai estar para cá. Estando a 2 metros do espelho, certo? Ele quer saber qual que vai ser a distância entre o poste e a imagem da pessoinha. Ah, professor. É essa distanciona aqui, ó. Então você vai somar todo mundo que está aqui. Fica 3 mais 2, 5 mais 2, 7. Então dá 7 metros. E segundo o teu texto, ele está dizendo que 5 metros. Então, errado. Falso. A distância do homem à sua imagem, formada no espelho plano, é o dobro da distância do homem até o espelho. Então, ó, a distância do homem até a imagem dele dá quanto? Vai ser 4, que é o dobro de 2. Então, aqui é correto. Então, como ele pede a soma, a gente vai somar as alternativas verdadeiras. Ficou 1 mais 2 mais 16. A soma deu 19. E com isso a gente termina a nossa aula sobre campo visual. Eu espero que vocês tenham entendido muitíssimo bem. E até a próxima. Boa! Tchau!